vocês que estão acompanhando a gente. Eu sou o Luiz Felipe Chaves e aqui Eu derrubei na minha minha garrafa tela de temos novo. a nossa segunda apresentadora, a Clara. Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão assistindo. E hoje estamos com um convidado especial, nosso professor de História, o Júlio Palmas. E também Obrigado, junto do gente. Júlio, antes dele se apresentar, temos uma pessoa que mais parece uma velha gagá que está fofocando na rua. Quem será que é essa pessoa? Nossa senhora, meu Wi-Fi caiu bem na hora que eu estava apresentando isso. Olha. Eu sabia que tinha Mas caído. então, eu tenho aqui do meu lado esquerdo da tela essa velha gagá que parece que tá fofocando agora, nesse caso. Esquilo, o Gabriel. Nosso outro apresentador. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Não sei que horário você está assistindo, mas meu nome é Gabriel, o povo me conhece como Esquilo. E é isso. Então, professor, se apresente para nós, para também os espectadores saberem mais sobre você. Legal, um prazer a gente participar. Sejam bem-vindos, saudações para todos. Eu sou o professor Júlio Zamarian, sou professor de História, dou aula para esses queridos alunos aí no Colégio Benedita Rosa Rezende. Eu tenho aí, deixa eu fazer a conta, 14 anos como professor, já dei aula em escolas estaduais, particulares, universidade pública, universidade estadual. Tenho aí tentado contribuir para a educação dessa garotada. Então, professor, eu já tinha essa dúvida. Quantos anos você dava aula? Só que daí você já respondeu pra gente. Então, muito obrigado aí. Você gosta de algum esporte, professor? Esporte, você curte algum? Cara, eu adoro. Não sou bom para jogar nenhum, mas eu adoro esportes. Na minha época de colégio, minha frustração era essa. Tentava jogar Você tá bola, assistindo não as jogava Olimpíadas? bem. Nossa, é que o trabalho impede, né? Mas hoje, por exemplo, assisti o vôlei. Eu adoro o vôlei. O Brasil perdeu, infelizmente, para a Rússia. Mas eu gosto. Quando eu era mais jovem, eu usava um óculos muito forte. Então me atrapalhava para fazer esporte. Se eu jogava com óculos, quebrava o óculos. Se eu jogasse sem o óculos, eu não enxergava nada. Mas futebol, basquete, vôlei, tênis, Fórmula 1, automobilismo, eu gosto de tudo. Qual esporte que você fez? Que quebrou o óculos? Não, eu quebrei vários óculos. Eu cheguei a quebrar 4 óculos no mesmo ano. Meu pai adorava isso. Eu quebrava jogando bola, quebrei jogando basquete. Eu treinei vôlei alguns meses, treinei quebrando vôlei também. Era normal. E agora vou fazer uma pergunta. Desculpa, Luiz, não sei se eu tô intrometendo, Não, vamos mas lá. agora voltou às aulas híbridas. E eu queria saber como que tá sendo voltar às aulas depois de tanto tempo que não teve aula presencial. Verdade, Clara. A gente estava comentando aqui antes de começar, né, Clara? É um desafio, gente, muito grande. Particularmente, eu acho que agora, né, a gente tem a vacinação, assim, não avançou tanto quanto poderia, mas já está começando. Então, é um momento propício para a gente voltar. Qual que é o grande desafio? Que todos tenhamos cuidado, né? Distanciamento, máscara, álcool gel, ter esses cuidados para que a gente tenha uma volta segura, né? Mas você tem alguns desafios. Por exemplo, eu fico imaginando vocês aqui que têm internet, que conseguiram acompanhar as aulas online, vocês progrediram. Eu tenho certeza que vocês aprenderam. E muitas vezes você consegue aprender mais do que na sala. Imagina o seguinte, a gente tem a nossa aula. Nossa aula eu não paro para dar bronca em ninguém. A gente não tem interferência externa. Eu uso um monte de recursos a mais que na aula eu não usaria. Então, quem está online conseguiu deslanchar. Quem está prestando atenção, quem está participando. A gente sabe que tem um outro que dorme lá, mas beleza, quem está comprometido vai embora. Agora, o aluno que não participa, imagina aquele aluno que não é que ele tem. O aluno que tem internet e não participa, é problema dele, da família, ele que vai se resolver. Mas eu imagino aquele aluno que, por um momento ou outro, ele não tem internet, ele não tem acesso, ele só tem aquelas folhinhas lá da atividade impressa. Esse aluno ficou muito prejudicado, porque a gente precisa de uma aula, precisa de uma explicação. E é exatamente esse aluno que está voltando para o online. Está sendo priorizado os alunos que não têm acesso à internet. Então, eu pego um aluno que está bem avançado na matéria, no conteúdo, na explicação, com outro que está lá no começo, cheio de dúvidas. Então, até eu conseguir equalizar essa turma de novo, tentar, a gente nunca consegue fazer isso, 100%, mas tentar equalizar isso é um desafio. Outra coisa que eu acho muito difícil é a própria dinâmica na sala de aula. Vocês sabem, a gente tem um ritmo, chega, faz chamada, organiza o quadro,
começa uma atividade, quando a gente está no presencial, online vai mais ou menos dessa maneira. Na sala, você tem que compartilhar duas dinâmicas. Eu tenho que prestar atenção no Meet, passar um vídeo para a galera no Meet, conversar com o Meet, ao mesmo tempo que o pessoal da sala está ali na minha frente. Então eu tenho que dar essa aula conjunta, simultânea. Vou propor uma atividade. O desafio de propor uma atividade que atenda ao mesmo tempo quem está em casa e quem está na sala é outra coisa bastante complicada, né? A questão do áudio, por exemplo. Quando um aluno da sala faz uma pergunta, vocês não escutam, porque o microfone está aqui comigo ou está no computador, né? Se vocês fazem uma pergunta, eles escutam vocês, mas eles não são escutados por vocês. Então é uma dificuldade técnica. Fora isso, né, eu estou aqui hoje com o meu computador. Eu fiz questão de trazer o meu computador porque ele é um pouquinho melhor, eu consigo trabalhar. Mas tem muitos professores que estão usando o computador da escola. E o computador da escola, ele não é bom. Ele é um computador ultrapassado, a tela pequenininha, acho que é 10 ou 11 polegadas. Né? Então, tem muitas dificuldades, são muitos desafios. A gente está fazendo o que pode, né, para poder dar uma educação de qualidade, para ter esse compromisso. Mas é difícil. E eu fico imaginando o seguinte, como que vão estar vocês, a geração de vocês, quando vocês estiverem entrando no mercado de trabalho, daqui 5, 6, 7 anos. Porque eu acredito, né, e outros especialistas aí que a gente conversa, que a gente estuda, que essa situação toda vai aumentar muito a desigualdade social. Porque o aluno que tem acesso à internet, o aluno que é comprometido, que vai atrás, ele vai deslanchar. Mas esse aluno que ficou aí um ano e meio praticamente sem aula, isso aí é uma lacuna que nunca mais recupera. Né? Então, é instigante, dá um medo, é desafiador, mas a gente está tentando trabalhar. Desculpa, gente, professor de história, me fizeram uma pergunta, eu desandei a falar aqui. Mas acho Não, que beleza, um até isso. melhor você já ir puxando já. Beleza. E você já está se acostumando a dar as aulas? Você já está se acostumando a dar as aulas? Para falar a verdade, não. As últimas semanas que a gente deu aula, o máximo que eu tive de aluno na sala foi 5, 6. Hoje aqui na escola parece que está tendo 10 por turma. Então preparei algumas coisas, mas eu estou tentando sentir um pouquinho como que está sendo a turma. Eu percebo assim, a galera que está voltando está muito animada, né? Porque gente, vocês já são aí pré-adolescentes, vocês já são adolescentes. Eu gosto de trabalhar com os pequenininhos, sexto, sétimo ano. A saudade que eles têm da escola, o gosto de estar na escola de novo, é muito legal. Ao mesmo tempo, assim, eles querem abraçar, querem compartilhar lanche. Minha máscara é bonita, dá uma olhada aí. Não pode fazer isso. Então você fica podando um pouco o que é da natureza deles. Mas eu acho que esse é o caminho. Eu acho que esse ano ainda a gente vai ficar nesse sistema híbrido. Não se assustem se ano que vem começar assim de novo. Porque aquela história, a pandemia só vai ser mais controlada com vacinação. Estão vacinando os adultos, mas pouco a gente ouve falar de vacinação para criança, para adolescente. Então eu acho assim, eu tenho filhos também, eu tenho 2 filhos na escola. Um pai vai ter segurança de mandar um filho para a escola quando esse filho estiver vacinado, com as 2 doses, né, vacinados. Enquanto não tem isso, o pai tem preocupação, né? Eu fico imaginando vocês e os pais de vocês também. Porque a gente pensa, criança é mais resistente, criança é mais saudável, mas essa pandemia, ele pega criança, ele pega adulto, ele pega jovem, e o que me dá mais medo, agora falando como pai também, tem gente que pega o vírus e não sente nada. E tem gente que pega e em uma semana tá morto. Então, eu fico imaginando o seguinte, imagina para um pai, né, se ele manda um filho para a escola, instrui esse filho para que ele tenha todos os cuidados, e essa criança, por um momento ou outro, esse adolescente, por uma questão ou outra, contrai o vírus e morre. Como é que esse pai depois vai dormir em casa? Como é que essa mãe depois vai dormir em casa? Então é uma situação difícil. Por isso que eu já falo para vocês, falo para todos os meus alunos. Eu acho que a gente tem que ir voltando aos poucos, a nossa vida não pode parar por causa da pandemia, a gente tem que sobreviver. Mas tentar tomar o máximo de cuidado possível, né? Eu tenho álcool que eu ando no bolso, eu não descuido da máscara, e assim a gente vai tendo um pouco mais de segurança. Segurança completa só com vacinação, mas tomando os cuidados a gente vai caminhando. Né? Professor, então você falou aí sobre esses aluninhos que agora querem, dividir o lanche, coisa normal que a gente fazia antes da pandemia. Uhum. Você sente, alguma falta de alguma coisa que você fazia antes e agora não consegue fazer mais por causa do sapo? Você não consegue mais fazer? Você sente alguma coisa de várias, saudade? né, Luiz? Delicadíssimo. Várias. Por exemplo, em família a gente sempre gostou muito de viajar. Né? E faz 2 anos que a gente não viaja para canto nenhum. Eu lembro que quando estourou a pandemia, né,
estourou na China em dezembro de 19, novembro para dezembro de 19, né? Os médicos alertando e tal. Chegou pra gente aqui em fevereiro. Em janeiro eu estava na praia. E a gente escutava as notícias. Ah, vai vir a pandemia e tal, mas a gente ficava aquela, acho que vai ficar só na China, não é possível que vai chegar aqui no Brasil. E, na verdade, o vírus já estava circulando. Então eu sinto muita saudade de viajar, que não está dando, mesmo de fazer passeios, né? Sair para comer num restaurante, ir no cinema, dar uma volta no shopping. Esses dias, por exemplo, eu estava em férias e eu fui levar meus filhos no Jardim Botânico. O Jardim Botânico está fechado. Eu até achei estranho. Falei, nossa, o mercado está aberto, shopping está aberto, e o Jardim Botânico, que é grande, que tem espaço, que não, ninguém aglomera com ninguém ali, fechado. Então, várias coisas do nosso cotidiano mudaram muito. Agora, como a gente está trabalhando fora, já está um pouquinho mais aberto, a gente está melhorando. Mas eu lembro nos primeiros dias de ficar só trancado dentro de casa, ir no mercado com aquele medo, né, de pegar máscara toda hora, ter que chegar com a compra do mercado e lavar tudo, limpar tudo, higienizar tudo. Então, assim, a nossa rotina mudou, né? Eu acho que essas pequenas coisas fazem falta, né? E eu sou muito bitolado, assim, com os outros. Esses dias eu saio na rua com os meus filhos, mas eu fico morrendo de medo. Se alguém pegou num negócio lá, falou, ó, corre lavar a mão, corre passar álcool. E eu acho que é assim, o pessoal fala muito do novo normal, novo normal. Eu não gosto muito dessa frase, porque o normal é aquilo que a gente vai vivendo cotidianamente. Mas realmente, algumas coisas, elas nunca mais vão ser como era antes. Então, por exemplo, máscara. Daqui a um tempo, quando a maioria das pessoas estiverem vacinadas, com certeza vai ser desobrigado a usar máscara. Mas, por exemplo, eu não vou entrar no mercado sem máscara, com muita gente. Eu vou ter medo. Lembra do costume que a gente tinha de dar beijinho no rosto um do outro para se cumprimentar? Vocês imaginam as pessoas voltando a fazer isso? Eu não imagino. Eu era do abraço. Não, então, Não abraço, vou mentir. beijo. Isso aí não sei se volta. Então, assim, várias pequenas coisas, viu, Luiz? Eu acho que me afetaram e continuam me afetando. Eu tô morrendo de vontade de viajar, mas tenho medo de viajar. Professor, você falou de viagem. Qual foi a viagem mais da hora que você fez também? Tipo, você, uau, que massa! Cara, Nossa, quero voltar de novo. eu sou muito privilegiado nessa parte. Eu acho que eu fiz algumas viagens muito legais. Acho que a viagem mais legal que eu fiz, minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho, ela estava de 8 meses. Então, assim, ela estava bem, não tinha restrição nenhuma, 7 para 8 meses. E eram só nós dois em casa, ainda não tinha tanta responsabilidade, a gente juntou uma grana e foi fazer uma viagem longa de carro. Nós fomos para Ouro Preto, Minas Gerais, que é uma cidade histórica, é lá que teve a Inconfidência Mineira, as obras do Aleijadinho, as igrejas famosas. A gente ficou uns 4, 5 dias em Ouro Preto. Depois de Ouro Preto, a gente foi para o Rio de Janeiro, capital. Não conhecia o Rio de Janeiro. A cidade não é maravilhosa à toa, é linda, tem muita coisa bacana. Tem a violência, mas acho que as partes boas da cidade superam a violência. A gente sempre escuta muito falar das coisas ruins, mas o Rio de Janeiro, praias, lugares turísticos, Biblioteca Nacional, Teatro Municipal, lindo. Depois a gente foi para Petrópolis. Para quem não sabe, Petrópolis é uma cidade serrana, foi fundada por Dom Pedro II, que foi imperador do Brasil. Dom Pedro II não gostava do Rio de Janeiro, ele achava a cidade muito quente, suja, e ele fundou a cidade no lugar que ele gostava. E a cidade é muito bonita, tem muitos prédios históricos, tem 2 rios bonitos que cortam a cidade. No século XIX, a elite do Brasil morava em Petrópolis. Então, Dom Pedro II morava em Petrópolis, a princesa Isabel, o Barão de Mauá, que foi o cara que fez as primeiras indústrias no Brasil, o Santos Dumont, que é inventor do avião, todos moravam na mesma cidade. Então, você imagina o luxo que era lá. Eu passei um dia lá e finalizei a viagem em Paraty, que é uma cidade importante também, uma cidade antiga do Rio de Janeiro, que tem o Festival Literário de Paraty todo ano, que é muito bacana. Então eu lembro que eu fiquei assim, contando tudo isso daí, eu fiquei 20 dias, né? E assim, não fiquei num hotel luxuoso, a gente ficava em pousada, aquele hostel, o negócio pra gente era sair, passear, olhar a cidade. Foi uma viagem bem, bem marcante, acho que foi sem dúvida a melhor viagem que eu fiz na vida até hoje. Que massa. O tema de Lógico. história sobre o Rio de Janeiro, sobre Dom Pedro, ó, já estamos aí Minha tudo esposa é junto. professora também de língua portuguesa e ela é apaixonada por história também. Legal. Então a gente gosta das mesmas coisas, acaba dando certo, né? Professor, já que você falou que ela é professora de língua portuguesa, tomando tempo da Clara, teve alguma vez que você tá conversando com ela normalmente, daí você errou uma palavrinha, tipo, você falou tipo galpo, dando exemplo, daí ela foi e te corrigiu? Todo santo dia. Todo santo Oh, meu dia. Deus. Ela é um vício de correção. Até eu falo para ela, a gente tá em casa, a gente pode ficar mais relaxado. Mas tem muitas coisas que ela fala.
Por um lado, eu acho legal. Eu falo muito melhor, eu escrevo muito melhor depois que eu conheci como relacionei com ela. Mas às vezes ela é chata com algumas coisas. Esses dias mesmo, estava no almoço, meu filho falou uma coisa errada. Claro. Mas judiação, ele tem 10 anos, gente. Deixa o menino falar errado alguma coisa. E ela já foi corrigir ele já ficou nervoso. Fala, mas não pode falar nada nessa casa, que você corrige a gente toda hora e tal. Acontece direto. Coisa de mãe também, né? Coisa de mãe também. De mãe, de mulher, tudo junto. Como Sim. você percebeu que queria lecionar? Teve algum momento específico que você viu que queria, que isso era o momento que você queria? Eu errei a Entendi. parte. O momento que eu decidi ser professor. É, Mais ou menos isso, né? Lecionar ser professor. é mais ou menos isso. Ah, É que eu não entendi a palavra. eu tenho uma história legal com relação a isso. Eu estava fazendo faculdade já, estava no terceiro ano e era o nosso estágio, né? Eu fiz estágio no colégio que não existe mais, que chama Evaristo da Veiga, ali no centro da cidade, na Pernambuco com a Goiás. E a gente fez estágio, eram 3 aulas só que eu ia dar. E assim, dei aula para o sexto ano. A aula foi mais ou menos a primeira vez que entrou na sala, assim, a gente fica meio receoso, mas foi legal, gostei de explicar, gostei de ter contato com a molecada. Todo professor, no fundo, ele gosta muito de criança, de adolescente, e eu acho esse contato que a gente tem com a criança, com o adolescente, acaba rejuvenescendo a gente. Né? Eu sou mais velho, mas eu sempre sei o que a molecada gosta e tal. Aí, por um acaso, eu esqueci um livro na escola, um livro que eu usei para dar aula. E daí eu voltei um dia à tarde na escola, mais ou menos na hora do intervalo, para pegar esse livro. Quando eu entrei na sala, quando eu entrei no pátio, assim, a sala que eu dei aula era um sexto C. Eles estavam tendo intervalo. Quando eles me viram, eles saíram correndo. O professor Júlio, correram, me abraçaram, fizeram a maior festa comigo. Aquilo ali me emocionou. Eu falei, ah, não, é isso que eu quero ter esse contato, eu quero ter essa alegria da molecada. Foi ali que eu decidi que eu queria ser professor mesmo. Mas, tipo, quando você tava fazendo faculdade, qual foi a primeira ideia, tipo, que veio na cabeça? Essa época de faculdade, Luiz, é muito difícil, porque você tem 17 anos, né? Então 3 anos a mais que você, e você tem que escolher a profissão que você vai ter o resto da vida. Então é muito difícil, é muito frustrante. Tem muita gente que escolhe fazer um curso, entra na faculdade, vê que não é aquilo e desiste. Eu mesmo, o primeiro ano de faculdade, eu falava, meu Deus, o que é esse negócio? O que eu estou fazendo aqui? Será que vai dar certo? Será que não vai? E aos poucos você vai se achando, né? Então eu gostava do curso, eu gostava de estudar história, né? De discutir, de ler, eu gostava disso. A parte de sair para a sala de aula ainda estava no processo. Então você vê, essa experiência que eu falei do estágio, eu estava no terceiro ano. Então a partir dali eu tive mais certeza. Falei, não, é isso que eu gosto. Mas eu falo para você, e isso é um problema, cara. Da minha turma, de 30 alunos, de 40 que entraram, deve ter uns 10 que são professores, tá? Pra você ter uma ideia, começaram 40 na faculdade, se formaram acho que 23, 24. Então muitos desistiram, abandonaram, foram fazer os cursos. Dos que formaram, se tiver a metade que dá aula é muito. Então tem muita gente que acaba fazendo outra coisa, que não se descobre na profissão. E essa reforma que está tendo do novo ensino médio, eu não sei se isso vai funcionar. Mas um dos objetivos é exatamente esse, é direcionar mais, é fazer com que vocês cheguem lá no terceiro ano tendo uma noção melhor de como que vai ser a profissão. E eu lembro, Luiz, que eu busquei muito assim orientação, né? Então eu ia conversar com um psicólogo, eu conversava com os meus pais, conversava com amigos. E uma coisa que me falavam era assim: todo mundo pensa, pô, eu quero ganhar dinheiro. É óbvio, todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas você não ganha dinheiro sendo frustrado. Então você tem que pensar quando eu particularmente fiz isso. Eu ficava pensando onde eu queria trabalhar, que tipo de serviço, no básico, por exemplo. Eu não me via trabalhando num escritório fechado na frente do computador 8 horas por dia. Então, qualquer profissão relacionada com isso, eu tirei fora do lugar. O legal de dar aula é que você tem 2, 3 escolas, você tem várias salas, é um serviço mais dinâmico. Eu gosto de falar, eu gosto de me expressar. Então, você tem que ver essas características suas ou de qualquer um, né? E assim que eu fui vendo para me encaixar. Uma pessoa tímida, que não gosta de falar, que não gosta de se apresentar, não pode ser professor, né? Então, assim, pensa no tipo de ambiente que você quer estar, no tipo de trabalho, se você gosta mais de humanas, de exatas ou de biológicas. Então, eu fui me orientando por ali, né? Mas certeza mesmo, falei, putz, é isso que eu quero, foi essa experiência aí com a turma durante o estágio mesmo, no terceiro ano, tá? Legal. E você já teve algum costume em sala de aula, alguma mania que você notou enquanto dava a sua aula? Vários. Isso aí é um amadurecimento, né? Quando você falar que a sua aula está perfeita, é sinal que você não está progredindo mais. Isso não existe. A gente sempre está
está tentando melhorar. Até hoje, ó, eu vou dar aula daqui a pouquinho. Eu tô nervoso. Eu tenho 14 anos de sala de aula. Não tô nervoso como eu estava na minha primeira aula. Mas você sempre fica com aquele fiozinho na barriga. Pô, será que vai dar certo? Como é que vai ser? Depois que começa a aula, os primeiros 10, 15 minutos, vai embora. Uma coisa, vício de linguagem, né? Reassistam o podcast que vocês estão fazendo para mim depois. Percebam isso. Às vezes a gente repete muito uma palavra que não percebe. Eu tinha um vício de falar entendeu toda hora. Eu falava, não sei o que lá, entendeu? Não sei o que lá, entendeu? Aí eu fui percebendo, fui cortando. Gesticular. É normal gesticular, mas se você ficar gesticulando demais, assim, com a mão solta, não faz sentido. E para o aluno, se o professor gesticula muito, ele perde a atenção. Você fica olhando mais na mão da pessoa do que propriamente no que ela está falando. Eu gesticulava muito. Eu ficava andando muito na sala. Eu ia de um ponto ao outro do corredor, andava, voltava e tal. Isso também é ruim, dispersa o aluno. Você tem que ficar num ponto só. Deixa eu ver o que mais. Brincadeiras. Eu gosto de brincar, gosto de conversar com a molecada, mas às vezes eu fazia algumas brincadeiras que eu passava um pouquinho do ponto, eu não faço mais isso. Gestual. Muitas vezes você sem perceber, você para com a mão de um jeito que fica esquisito, né? Parece que é uma coisa que não é, parece que você está xingando alguém. Então, assim, são pequenos detalhes que a gente sempre cuida na profissão, né? Mas, assim, vício de linguagem eu já tive, essa questão de gesticular demais, da posição das mãos. Então, assim, são coisas que você vai pegando e vai melhorando, né? Eu tenho sorte porque, como eu trabalho numa outra instituição, trabalho na Unopar, no EAD, dou aula para as câmeras lá. Então, o que é legal lá? A gente tem que fazer ensaio com uma outra pessoa, geralmente é uma pedagoga, e ela filma a sua aula e depois ela vai falando para você: olha, você está repetindo palavra, a sua mão está esquisita, você está se mexendo demais. Então, isso me ajudou também a crescer na profissão. Mas a gente sempre tem que tentar melhorar, né? Aham. Professor, você disse Eu que fui. dá aula para. Você falou que dá aula para, tipo, faculdade, ensino médio, etc. Isso. Tipo, teve alguma dificuldade no começo? Por exemplo, como que você ia tratar, tipo, as crianças do sexto, sétimo ano com os adultos da faculdade? Tem, Luiz, sem dúvida. Existe, tem gente que acha que a pessoa que fala bem a língua portuguesa é aquele cara que fala difícil, fala um monte de palavra que ninguém conhece. Não. A pessoa que fala bem língua portuguesa é a pessoa que sabe adequar a linguagem. Ou seja, eu vou conversar com os meus amigos num churrasco lá em casa. Eu não vou chegar para eles e falar assim: Vossas senhorias gostariam de um pouco mais de uma bebida refrescante? Eu não falo isso. E a mesma coisa, eu não vou chegar, por exemplo, eu já dei aula para o quarto ano da universidade, são professores. Eu não vou chegar falando: e aí galera, firmeza, vamos quebrar agora na matéria? Não. Você adequa a sua linguagem dependendo do público que você trabalha. Mas isso é muito difícil, sim, Luiz. Principalmente porque, por exemplo, hoje eu vou dar aula para o sexto ano e para o terceiro ano do ensino médio. Então eu tenho que, para o terceiro ano do ensino médio, eu posso puxar um pouquinho mais, eu posso usar um vocabulário mais complicado. Para um aluno de sexto ano, eu tenho até o ritmo. No sexto ano você fala mais devagar, para eles processarem melhor, você dosa um pouco as palavras, né? Então, assim, isso é um desafio, Luiz, constante. Todo momento você pensa isso. Bom, eu estou no nono ano, eles têm 14 anos. O que uma criança, um adolescente de 14 anos sabe, entende e vê? Né? Então, isso aí é um exercício constante. Uma coisa engraçada, por exemplo, eu adoro filmes. Então, mas tem filmes que são da minha época de juventude, de quando eu tinha 20 e poucos anos, que eu cito lá: galera, vocês não assistiram o Troia? Aí ele falou: professor, esse filme é velho. Aí eu falo: não, mas o filme não é velho, o filme é de 2001. Eu falo: não, professor, mas a gente nasceu em 2005. Então, quer dizer, eles estão certos, eu que estou errado. Para mim é comum que todo mundo tenha assistido esse filme, mas eles não assistiram. Então, assim, a gente sempre pensa isso: tem que adequar a minha linguagem, tem que adequar meu conteúdo, saber a maneira que eu vou falar, a atividade que eu vou fazer, né? Eu faço roleta da leitura com vocês. A roleta da leitura não funciona com o terceiro ano do ensino médio. Até o primeiro ano ela funciona bem. Do nono para baixo, beleza. Né? Então, é assim, são desafios aí cotidianos da licenciatura. E você tem algum livro favorito ou escritor favorito que você Vixe. gosta de ler, que você, nossa, eu leio um livro dele, eu já vou pensar Legal. que a minha não é mesmo. É assim, eu nunca tive um autor favorito. A gente lê muito coisas da profissão, né? Então, assim, tem um livro de literatura e tem um livro que é livro para estudo, né? Livro de historiador e tal, né? Que a gente acaba estudando. Desses livros
para estudo, esses livros de historiador, tem um autor que eu gosto muito que chama Eric Hobsbawm. O principal estudo dele é sobre o século XX, época da Segunda Guerra Mundial. Ele é um grande autor. Então, para estudo, eu gosto desse cara. Agora, para me distrair, para um lazer, quando eu estou a fim de relaxar, tem um autor também que é muito conhecido que se chama Dan Brown. O Dan Brown escreveu O Código da Vinci, Inferno, O Símbolo Perdido, Fortaleza Digital. E os livros dele são muito legais porque geralmente são livros policiais, então é sempre uma investigação, é um crime, alguma coisa que vai acontecer. Ele é fascinado por história, a esposa dele, que ajuda ele a escrever, é professora de História da Arte. Então o livro dele tem muito de história. Por exemplo, o livro lá do Código da Vinci fala muito sobre o Renascimento, sobre a história da Igreja. Tem um livro dele que chama O Símbolo Perdido, que fala sobre a independência dos Estados Unidos, sobre a maçonaria. Então, assim, é legal porque tem um tema bacana, são livros policiais, assim, tem uma investigação, e tem essa parte de história junto. Então eu gosto bastante. Inclusive tem filme, né? Acho que o Código da Vinci e o Inferno viraram filmes baseados nesse livro. Então são os dois aí que eu mais gosto. Legal, eu não sabia não. Depois vou até pegar o nome pra ver se tem pra Não, vender ou se tem na é gostoso. internet pra É ver. aquele livro assim, ó, o livro dele assusta, tem lá 300 páginas. Você fala, nossa, eu vou ficar 6 meses lendo esse livro. Eu amo ler livro grande. Você lê numa semana. A leitura chata é aquela leitura que você fala, nossa, tá demorando tempo, você olha lá, você leu 6 páginas. Essa leitura é aquela assim, você lê, quando você vê, você leu 30 páginas assim numa sentada. Então é uma leitura gostosa de fazer. Eu tô com uma dificuldade aqui que eu nunca fiz pelo celular. Professor, é Oi. igual, tipo, eu vou dar um exemplo que acontece muito com as pessoas que, tipo, no meu convívio. Por exemplo, eu e os meus amigos, a gente, tipo, lê muito mangá, lê livros de ação, lê gibi, tipo, Avengers e etc. Lê quadrinhos. Daí, uma vez eu recomendei um mangá pro meu amigo dele. Falei, não, você é louco? 1327 capítulos, tá? Vou ler nunca. Tipo, isso que incomoda. Porque a pessoa tem um pensamento, tipo, não, tem muita coisa, vou demorar pra ler, eu não vou gostar. Nossa, que pensamento chato, dá vontade de jogar um É ruim. na cara da pessoa. E isso não é só no livro, né, Luiz? É para a vida. Muitas vezes a gente tem que estar aberto à experiência, senão você vai fechando a sua mente, vai fechando o seu pensamento numa coisa só. Então, por exemplo, música. Eu gosto muito de música. A pessoa fala assim, ó, escuta tal cantor, ou escuta tal música. O cara fala, não, isso aí é chato. E a pessoa nem conhece. As pessoas julgam, classificam sem conhecer. Passei muito por isso. Então é legal, você fala o seguinte, ó, 1.300 páginas, talvez eu não leia tudo, mas eu vou ler as primeiras 100 páginas para ver como é que é, se eu gosto ou não, né? Uma música, um autor, é a mesma coisa, né? Conheça. Se você foi lá, leu, ouviu, experimentou, né? E fala, poxa, não gostei, tudo bem. Mas não ficar julgando sem saber direito como é que é, né? Nossa, ainda mais, professor. Vou dar um exemplo que a Clara também sabe esse muito exemplo. A gente também vê anime, como uma animação japonesa. A maioria das pessoas, quando a gente recomenda tipo, um anime que tem uma história da hora, que tem tipo, semelhança com a vida real, só que se encaixa em um desenho, eles começam a julgar. Não, mas isso é coisa de criança. Anime é coisa de criança. Vou dar um exemplo. É coisa de criança. Vou dar um exemplo, tipo, assiste One Piece, que tem mais de 1000 episódios, e a pessoa, tipo, não, meu Deus, 1000 episódios, eu nunca vou assistir um negócio desse? Meu Deus, não, pelo amor de Jesus. Quando eu estava fazendo faculdade, em Londrina tinha uma revistaria muito conhecida na Souza Nada, chamava Revistaria Odisseia. Eu lembro não sei se vocês já assistiram aquela série The Big Bang Theory, Teoria do Big Bang. Já é muito Eu já ouvi falar. Então, tem aquela cena clássica que eles vão sempre na loja de quadrinhos. Era aquilo. A Odisseia era uma loja de quadrinhos gigantesca, né? Aliás, você falar quadrinhos, você arruma briga. É HQ, é anime, e aí vai. E a galera tinha uma televisão grande lá e a galera se reunia para assistir anime. Desculpa, vê se eu estou errado. O Cavaleiro dos Zodíacos entra como anime ou não? Claro. Cavaleiro do Zodíaco é anime, não. professor. É um clássico. Sexta-feira, 5 da tarde, tinha uma galera, umas 30, 40 pessoas. Eles iam lá para assistir o Cavaleiro do Zodíaco. Aí tinha umas coisinhas para comer, comprava lá uma HQ. Então, assim, eu fui algumas vezes que eu tinha um amigo que era fascinado. Não gostei muito, né? Mas é aquela história da experimentação. Eu fui, eu vi, eu sei como é que é, respeito quem gosta. Não me atrai muito, mas o fato de não me atrair, eu não posso classificar, é bom ou é ruim. Não, é diferente. Eu gosto de outra coisa. Mas essa ideia da experiência é sempre muito importante, né? Você tem algum filme que você também ficou fascinado, que você gosta de ver? Nossa, tem vários filmes. Eu gosto muito de. Já dá uma recomendação. Deixa eu ver.
Tem um filme, antigo pra caramba, mas eu gosto dos filmes pelos atores, tá? Amo filme antigo. É com o Tom Hanks, e agora o outro, Tom Hanks e Morgan Freeman. Chama Não é A Espera de um Milagre. Oh, meu Deus, eu ia falar o filme e escrevi. Peraí, vou lembrar. Ainda bem que tem o Google, né? Tom Hanks. Ainda bem que tem o Google pra nossa Nosso vida, né? tio É um Google filme sempre assim, ajudando como sempre, né? o Como filme, sempre. eu lembro do enredo do enredo do filme. Os dois caras são presidiários. Eles não são assim bandidos terríveis, eles foram presos lá por alguma acusação e tal. Oh, meu Deus, cadê? Um Sonho de Liberdade. Um Sonho de Eu já Liberdade. ouvi falar desse. Me Nossa, falaram muito, que é muito muito bom. bonita a história do filme. Os caras foram presos injustamente, né? Estão cumprindo a prisão, e daí eles têm a maneira de como eles constroem a amizade deles e tentam sair da prisão ali é bem bacana. Um outro filme nessa pegada, que é um livro e que virou um filme, é O Conde de Monte Cristo, do Alexander Dumas. É um filme Acho que também. você já falou isso na aula. Então, eu adoro Pra esse gente filme, ver. também é muito bonito. É uma história medieval, medieval não, ela se passa na época do Napoleão Bonaparte, então já é história moderna, mas é um filme também muito bonito. Nossa, gente, tem tantos. Professor, emendando aqui um filme A que é Vida é muito Bela, parecido é com esses muito legal dois. também. Oi? Um filme que é muito parecido com esses dois é O Milagre na Cela 7. Não sei se o senhor já viu. Não, Mas se esse eu não trata, se sei não me não. engano, na época que os judeus eram apedrejados, sabe? Ah, Eu tem um já ouvi de, falar, mas eu quero ó, assistir. filmes de esporte também. Tem um filme que chama Rush, No Limite da Emoção, que conta a história do Nick Lauda e do James Hunt, que é sobre corrida de Fórmula 1, que eu gosto, é um filme muito legal. Tem um outro, mais antigo também, para quem gosta de história, é fascinante, se chama... Eu lembro dos atores, eu não lembro do filme. É o Morgan Freeman de novo, com o Matt Damon. Deixa eu pesquisar aqui. É um filme sobre a época que o apartheid, né, a política de segregação racial, acaba na África do Sul, quando o Nelson Mandela vira presidente, né? Então, de novo, é o Morgan Freeman. Meu, Morgan Freeman é um baita de um ator. E o Matt Damon. Invictus Professor, é o nome do filme. Conta a história da Copa do Mundo de Rugby de 95. Mas tem Nossa. muito a ver com... Mas, assim, o rugby é só o pano de fundo. Tem muito a ver com política, com preconceito racial. Lindo filme também. Eu acho que são esses, gente. Eu vou lembrar de mais, com certeza, daqui a pouco, mas os que me vêm à mente primeiro são esses. professor, agora uma pergunta aqui que eu acho que, tipo, é o filme que todo mundo... filme não. A geração de filmes que todo mundo conhece ou já ouviu falar. Você gosta de, tipo, Avengers, DC, Adoro. a coisa De assim? to... Quem não gosta? Eu gosto da Marvel, eu não sou fã da DC. O único filme Tem dois filmes da DC que eu gostei. O primeiro, Aquaman, né? Eu não lembro o nome, é Aquaman lá. E o primeiro filme da Mulher Maravilha é espetacular, espetacular. Aquela mulher, a Gal Gadot, ela é charmosa, ela é bonita, ela é baita de uma atriz, ela é política, ela é tudo. Agora, a Marvel é mais legal, né? Então, todos os Vingadores eu fui assistir no cinema, adoro, levava meus filhos para ver. E dos Vingadores, eu gosto de dois. O primeiro, Homem de Ferro, porque é o primeiro filme da Marvel, não sei se vocês sabem disso. A Marvel estava falida, quebrada. Eles venderam os direitos do Batman, do Homem-Aranha para a Sony, venderam lá uns estúdios que eles tinham, montaram um negócio, chamaram o Johnny Depp, que na época era um ator... Johnny Depp não. Oh, meu Deus. Falem aí, gente, o nome do ator que faz o Homem de Ferro? Eu não lembro o nome dele, mas eu sei que ele Robert era Downey Jr. ex-presidiário. O Robert Downey Jr., ele sempre foi um ator talentoso, mas com a carreira muito irregular. Ele tinha sido preso... Preso não, eu lembro que ele teve problema com drogas e tal. Aí falaram assim, vamos investir nessa história que vai dar certo. E daí o filme é muito bom, né? Com um orçamento limitado, não era um grande orçamento, e eles fizeram o filme que ficou legal. Ele Então, virou um baita de um ator. E a partir dali, começou todo o universo Marvel. O primeiro filme do universo Marvel é o primeiro Homem de Ferro. Então esse filme é muito legal. E um filme que eu fui ver uma vez por um acaso, que eu falei, gente, que esse filme vai ser muito idiota, porque tem uma mulher verde, tem um cara meio vermelho e tem um guaxinim no filme. Que é Guardiões da Galáxia. O Guardiões da Nossa, Galáxia. é muito bom. Fenomenal. Nossa, incrível. Eu tenho até hoje no rádio do meu carro a música do Peter Quill, que ele anda dançando no musiquinho. É da música do Redbone, né? Eu amo aquela. Eu amo. Maravilhoso, muito bom. Eu sou Groot. Isso. Ai, eu amo. Eita, fofinho.
Quando Eu ele tenho fica uma caneca de pequenininho. Crute em casa. Olha, alerta de spoiler aqui rapidinho. Nossa, Hum. professor do céu, como eu chorei naquele filme do Guardiões da Galáxia, que o Groot morreu. Nossa senhora, como eu Tá que chorei. não chorou, querido? Como eu Ah, mas é uma chorei. planta. Eu chorei em qualquer filme, em qualquer eles, série. eles replantaram ele e deu certo. Ah, meu professor, a cena lá foi muito emocionante, Foi pô. muito Concorda emocionante. comigo. Já nesse universo da DC e da Marvel, qual é o seu super-herói favorito, professor? Ixi, eu queria ser o Homem de Ferro. Acho que todo mundo queria ser o Homem de Ferro, né? Ah, eu gosto. Os que eu mais gosto, eu gosto muito do Homem de Ferro e do Homem-Aranha. Acho que os dois que eu gosto mais, assim. Porque, principalmente o Homem-Aranha, né? Eu li até um artigo uma vez falando sobre isso. O Homem-Aranha é um herói muito verossímil. O que é verossímil? É uma coisa que não é verdade, mas poderia ser. O Super-Homem, ele é totalmente viajado. Ele é perfeito, ele tem todos os poderes do universo, ele faz o que ele quiser. O Homem-Aranha não. O Homem-Aranha corre lá e prende um bandido que está roubando um banco e no outro dia ele tem prova de história para estudar. As contas dele estão atrasadas, a tia dele está ferrada. Então, assim, é mais próximo da gente. Acho que por isso que a gente se identifica. Né? O Homem-Aranha é muito distante, a Mulher Maravilha também. Agora, os da Marvel são mais próximos da gente. Né? Mesmo o Homem de Ferro, poxa, ele é rico pra caramba, mas ele tem problema lá com a namorada. Né? Então, acho que isso faz a Marvel fazer tanto sucesso. São heróis mais palpáveis, sei lá, se a gente pode falar assim. Entendi. E o professor, eu não sei se Hum. você, tipo, gosta de séries assim, ou até mesmo animações, que, tipo, Uhum. retratam um pouco do nosso cotidiano, só que nela, por exemplo, em questões raciais, em preconceitos. Você gosta Hum. de, tipo, séries que têm essa semelhança com o mundo real? Às vezes. Qual que é o meu objetivo com a série? Quando eu estou vendo uma série, eu quero relaxar. Eu quero fugir exatamente desse nosso mundo. Então, por exemplo, eu gosto de ver lá o Friends, Big Bang a Teoria. Friends é muito bom. Porque, assim, é comédia, eu dou risada, eu relaxo e tal. Eu gosto de um drama também, eu adoro Grey's Anatomy, estou assistindo agora The Crown, que também é legal. Mas, assim, eu não assistiria uma série que, por exemplo, os professores trabalhando. Jamais acho que assistiria uma série de professores. Porque eu quero fugir um pouco da minha realidade quando eu faço isso. Claro. Né? Eu quero me distrair mais. Então, eu sei que tem gente que gosta bastante, mas eu parto para outro lado, sabe? Eu gosto de uma comédia mais antiga, tipo O Maluco no Pedaço, Todo Nossa, Mundo Odeia o maluco, Chris, todo Eu e a mundo Patroa das odeia. Crianças, é muito Tudo bom. ótimo. A Raven, as visões da Raven, Nossa. tudo isso aí. Meu vilão favorito? Putz, É. nunca pensei nisso, hein? É que já teve seu super-herói? Qual é o seu super vilão? Da DC ou da Marvel, tanto faz? Deixa eu pensar aqui. Enquanto o professor vai Vilão, pensando, eu vou vilão. falar o meu vilão favorito, porque Pode o falar. ideal dele é muito bom, os ideais que ele prega, que é o Kira. Kira é o Esse eu meu não vilão conheço. favorito de todo. É uma animação japonesa que, tipo, retrata um cara que achou um livro que ele pode escrever tudo. Por exemplo, você é um criminoso que matou alguém e roubou os bens dela. Daí ele pode escrever o nome no caderno inteiro, não pode ter nenhuma falha no nome. Daí, se ele escrever certinho, a pessoa morre. Ô, Daí ele pregava o louco. ideal que estupradores, pessoas que roubavam e matavam, pessoas que cometiam feminicídio, não deveriam viver nem ficar preso. Daí Uhum. ele matava essas pessoas. Só Nossa, que tem aquele porém, que o poder subiu a cabeça. Daí, tipo, eu só gostei dele na primeira temporada. A segunda, não. não foi muito. É Ó, Death Note? enquanto você tava falando, eu lembrei. Gente, é antigo, eu nem sei se vocês vão conhecer isso, mas eu vou explicar o porquê. Quando eu era criança, tinha o desenho do Papaléguas e do Coiote, vocês já viram? Qual que é a Um Nossa, clássico. sacada? quem O nunca Pra Papa... quem não viu. Que bom. O Papaléguas sempre foge do coitado do Coiote. Gente, eu assistia torcendo pro Coiote. Eu nunca torci pro Papaléguas. Porque É assim, tipo, tadinho, toda vez ele o não Coiote, consegue. ele é esforçado. Você vê que ele faz o projeto, ele estuda, ele encomenda as coisas lá da Acme, ele constrói e nunca dá certo. Mas o ideal dele é legal, ele não desiste. Ele vai lá, É ele se claro. esforça, ele rebola, faz de outro jeito. Então, assim, eu lembro que eu sempre assisti esse desenho torcendo pro Coiote. Eu acho que é um pequeno vilão, mas é um vilão. O ideal dele é Eu muito nunca parei pra engraçado, porque pensar ele nisso. luta por tudo. Ué. Ele luta por tudo. É igual brasileiro, que faz e consegue. Exatamente. Né, professor? Mas Isso aí. então, igual o professor disse, infelizmente ele vai ter aula. Foi muito Infelizmente. bom o papo, professor. Nossa, eu adorei também. Foi gente. muito Obrigado pelo massa. convite, viu? Adorei. Gente, eu Não, tenho uma dúvida. Pode falar. Não pergunta Vai qual ter que é a sua parte 2 nota. com o professor? lógico. Ah, gostei. Não, vocês que sabem, né? Estou à disposição.
Então, Gente, professor, muito obrigado. Obrigado vocês. Muito obrigado Eu aí vou... pela sua participação. Beleza, bom. professor. Gente, um Tchau, abraço, tchau. tudo de bom. Tchau, Obrigado, tchau, viu? gente. Tchau. E boa aula. Tchau. Obrigado. Boa Tchau, tchau. aula. Tchau.